que é o momento da palavra, que é o momento de nós meditarmos e refletirmos aquilo que o Senhor tem a nos dizer, a nos falar no dia de hoje. E para isso eu quero convidá-los a abrirem a Bíblia no Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 24, o Evangelho que vai narrar também a ascensão de Jesus, esse tema principal da nossa meditação no dia de hoje. Evangelho segundo Lucas, capítulo 24, verso de número 44 a 53. Pegue a sua Bíblia nesse momento e faça assim, então, a leitura com uma reverência, a leitura com o coração, não apenas lendo por ler, mas permita que as palavras do Santo Evangelho entrem no seu coração, que o Espírito Santo faça uma grande obra nessa noite através da palavra que será ministrada. Evangelho de Lucas, capítulo 24, verso de número 44 a 53. Diz assim o texto da palavra do Senhor. A seguir, Jesus lhe disse: são estas palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importa se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então os levou para Betânia, e, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. Palavra da salvação. Meus amados irmãos, é muito comum, ou era comum, melhor dizendo, na antiguidade, quando um militar em campanha era enviado para uma missão e ele voltava dessa missão de uma maneira bem-sucedida, era comum ele se apresentar ao rei que o enviou para que ele pudesse, assim, então, dizer para o rei, mostrar para o rei que a missão dada foi uma missão cumprida. E era natural que o rei, em gratidão, desse para esse general, esse militar, esse servo que foi a sua missão. Era natural que ele desse dons, que ele desse talentos, que ele desse, às vezes, terras, que ele desse riquezas, que ele compartilhasse algo com aquele que, assim, então, cumpriu de uma maneira plena o que foi passado. O texto que nós acabamos de ler é um texto muito interessante e ele tem também aqui uma complementação dentro da nossa liturgia ao texto que foi lido também de Atos capítulo 1, do verso 1 ao 11. O texto nos fala sobre o Cristo que ele morreu, ressuscitou, e depois de ele aparecer 40 dias para os discípulos, então acompanhe aqui comigo. Jesus Cristo veio à Terra durante seus últimos
anos, ou seja, 3 anos e meio aproximadamente, ele pregou o evangelho do reino, ele se dedicou a um profundo discipulado com os apóstolos e outros discípulos. Ele morreu, conforme o nosso entendimento e a tradição, numa sexta-feira. Ele foi para a cruz, ressuscitou no domingo, e assim então ele passou por um período de 40 dias aparecendo para os discípulos, falando do evangelho do reino, aparecendo com um corpo glorificado. Ele ainda não tinha ido ao Pai. Depois desses 40 dias, Cristo, então, ele sobe. É o que nós acabamos de ler. É o que nós acabamos de ver aqui no Evangelho de Lucas. Ele reúne os discípulos, ele se despede dos discípulos e ele sobe para o Pai. É o que chamamos de ascensão do nosso Senhor. É interessante que a igreja reflete muito pouco sobre esse grande evento que tem a ver com os atos redentores do nosso Senhor. É interessante nós olharmos para essa passagem e buscarmos extrair as riquezas que ela tem para nós. Nós meditamos muito na morte de Jesus, nós meditamos muito na ressurreição, a reflexão sobre a vinda do Espírito Santo, porém, nós temos dificuldade, né, de encontrarmos sermões, até canções que falam especificamente sobre a subida de Cristo aos céus. Mas nós devemos olhar a ascensão de Cristo como sendo algo de suma importância, de grande riqueza teológica e também prática para a nossa vida. E é sobre isso que nós vamos meditar na noite de hoje. Nós vamos refletir sobre a ascensão de Jesus, ou seja, a subida de Cristo aos céus. Quais são as verdades teológicas que a ascensão de Jesus tem a nos ensinar? A primeira verdade é de que a ascensão de Jesus garante o cumprimento pleno da sua missão. Ela aponta para a garantia de que a sua missão ela foi cumprida de maneira plena. Conforme eu disse aqui na introdução da nossa mensagem, aquele militar, aquele general que se apresentava ao rei para poder mostrar que a missão que a ele lhe foi confiada e ele cumpriu, Cristo veio à Terra, enviado pelo Pai. Houve uma decisão do nosso Senhor e Salvador de se encarnar, de viver a perfeita obediência à lei de Deus, de sofrer tudo aquilo que ele sofreu e de assim então experimentar não apenas a humilhação da encarnação, mas também de todo o seu trajeto de traição, de ser colocado de forma vergonhosa na exposição da cruz, depois de ser sepultado, depois de todo esse processo que nós chamamos na teologia de a humilhação do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, então, começa a experimentar a riqueza da glória de Deus manifestada, então, na sua ressurreição e também agora, no que nós estamos meditando no dia de hoje, na sua ascensão, subida aos céus. Portanto, Cristo veio ao mundo com uma missão planejada desde a eternidade. Algumas pessoas acham que Jesus Cristo teve a sua vida tirada, que ele era um camarada legal, uma pessoa que veio ensinar o bem, que veio dar exemplo de como amar, e que de repente não gostaram muito dele, das ideias dele, e foram lá e mataram por inveja. É verdade que mataram Jesus, que houve inveja, que houve traição, que houve tudo isso. Mas mais importante ainda é entender que Jesus não teve a sua vida tirada, ele mesmo a entregou. A morte de Cristo não foi um incidente. Ela teve, um propósito determinado por Deus na eternidade. Cristo veio ao mundo para desfazer a obra do diabo. Essa era a missão de Cristo. O mundo estava debaixo do poder das trevas, estava debaixo do império das trevas. E Cristo veio ao mundo desfazer, desatar esse nó do império das trevas que estava sobre a humanidade. Assim, então, Cristo veio destronar Satanás. Ele veio fazer com que o poder de Satanás fosse
retirado. Ele veio fazer com que o poder de acusação legal que Satanás tinha sobre nós fosse totalmente destruído. Na encarnação, em todo o processo da vida de Jesus e no início do seu ministério, quando ele foi colocado debaixo da tentação, quando ele foi colocado numa situação em que Satanás tentou fazer com que ele desistisse da sua missão, Cristo ele foi paulatinamente, gradualmente avançando o terreno sobre o inimigo e desfazendo a obra do diabo e estabelecendo o seu reino. Cristo também veio através da sua encarnação, da sua vida, obra, morte e ressurreição. Ele veio garantir para nós o caminho de volta para o Pai. Ele veio garantir o perdão dos nossos pecados. Ele veio garantir a satisfação, o sacrifício perfeito e que o Pai aceita em expiação aos nossos pecados. Portanto, meu irmão, minha irmã, na ascensão de Cristo, quando ele retorna para o Pai, ele retorna não com as mãos vazias. Ele retorna não como alguém que veio cumprir uma missão, mas falhou e agora se apresenta ao rei com vergonha, porque não conseguiu dar conta daquilo que foi confiado a ele. Pelo contrário, ele se apresenta ao Pai, dando a ele, assim então, o resultado perfeito da missão que o Pai lhe havia confiado. Quando Cristo veio ao mundo, ele veio como filho único do Pai, como filho unigênito do Pai. Porém, agora Cristo retorna para o Pai, não como filho unigênito, mas como filho primogênito, pois ele se tornou o primeiro de muitos irmãos. Cristo nos arrancou do império das trevas. Ele levou o cativo o cativeiro, ou seja, ele agora apresenta ao Pai todos nós como símbolo da sua conquista. Ele apresenta ao Pai essa grande família que ele conquistou. Ele apresenta ao Pai tudo aquilo que ele arrancou da mão do diabo. Ele ascende ao trono de glória, mostrando para o Pai que ele é vitorioso sobre tudo que o Pai lhe confiou. A segunda verdade que o texto nos mostra é que Cristo ele assume na sua ascensão o governo do mundo. Se a primeira verdade que nós vimos aqui é que ele garante o cumprimento pleno da sua missão, o que está descrito no verso de número 46, e lhes disse ainda, está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. Portanto, tudo estava planejado, tudo estava determinado, e já fora anunciado pelos profetas. Nada era surpresa. Cristo cumpriu nos mínimos detalhes aquilo que ele mesmo planejou. Agora, a segunda verdade, o texto nos revela que quando Cristo retorna, ele retorna para assumir o governo, para se estabelecer como rei e senhor sobre tudo e sobre todos. Verso de número 51 vai dizer que aconteceu que enquanto abençoava, ia se retirando dele, sendo elevado para o céu. Olha como a Bíblia fala sobre a ascensão de Jesus, que mostra, que linka a ascensão de Cristo ao reinado dele. Veja, por exemplo, Atos, capítulo de número 1. Eu te convido, então, a abrir agora no capítulo 1 de Atos. E nós vamos ver aqui as palavras do apóstolo Pedro fazendo referência, fazendo menção à ascensão de Jesus Cristo. No capítulo 1, no verso de número 29, nós vamos encontrar... Perdão, capítulo 2, verso 29. Nós vamos encontrar: irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou a corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Olha,
como Pedro, ele descreve essa gloriosa obra de redenção. Ele interpreta, assim, então, as palavras de Davi, e ele compreende que quando a profecia falava de alguém que viria da descendência de Davi, da semente de Davi, que haveria de governar para sempre, ele interpreta que esse governo de Cristo, ele começou quando ele ressuscitou, subiu aos céus. O seu trono, ele é eterno, ele já está governando, ele já está reinando. Há muita gente que acha que Jesus Cristo ele vai reinar num tempo futuro, escatológico, que ainda não está reinando, mas que o reinado de Cristo será apenas quando ele voltar. Não, mas a Bíblia nos garante que Cristo já é rei, que ele já governa, que ele já está no seu alto e sublime trono, governando todas as coisas, regendo o universo, regendo a nossa história. Cristo, ele estava com o Pai antes de vir ao mundo. E quando ele encarnou, olha aqui o movimento da minha mão. Houve um processo de humilhação, conforme eu falei. Ele estava com o Pai desde toda a eternidade. E ele se encarnou, ele desceu, abriu mão de sua glória. Filipenses capítulo 2. Ele se esvaziou, ele se tornou homem, não deixou de ser Deus, mas ele se fez homem. E ao se fazer homem, ele abriu mão de lançar, né, mão de alguns atributos que ele tinha, mas que devido à sua humilhação, à sua encarnação, ele não fez uso. Então, Cristo viveu a sua vida, a humilhação vai desde a encarnação a toda a sua vida de obediência. Ele foi um filho obediente, ele se sujeitou às leis, ele se sujeitou, né, a tudo aquilo que um cidadão deve se sujeitar. E ele, então, foi obediente até a morte, morte de cruz, e ele foi assim, então, morto e sepultado. É como se a gente estivesse descendo mais. Olha para a minha mão, olha o movimento. É como se estivéssemos descendo mais. Porém, ele ressuscitou. E aqui, então, nós começamos a uma subida. É como se fosse um V. Cristo ressuscitou. E aqui nós estamos estudando que esse Cristo que ressuscitou, ele subiu. Ele está agora assentado no trono. Então, ele está nessa ponta aqui desse V ou desse U que eu acabei de fazer. Cristo já está governando, ele já está reinando, ele já é o Senhor do universo. Portanto, hoje Jesus Cristo desfruta de uma glória maior do que a que ele tinha antes. Como assim, Nilson? Porque antes, Cristo ele era conhecido dos anjos, Cristo era conhecido no céu. Porém, agora que Cristo se encarnou, e foi glorificado no seu corpo e subiu aos céus, ele não é apenas conhecido nos céus, Cristo é conhecido na terra, Cristo é conhecido sobre toda a terra, e não apenas os céus o adoram, mas também toda a terra proclama e adora e se inclina, se ajoelha, se prostra diante desse Senhor Jesus. Ele é o Senhor, ele é o Kyrios, Jesus Kyrios, ele é o Senhor de todas as coisas, Senhor de tudo, o Senhor absoluto. Portanto, meu irmão, minha irmã, olha como Davi, profetizando no Salmo de número 24, de forma majestosa, ele fala sobre essa subida de Jesus aos céus. Que coisa linda, meu irmão. Olha, desfruta disso. Olha, leia essas palavras, saboreia espiritualmente a verdade que flui dela. Olha o que o texto diz. Se você ler com atenção, com o coração aberto, o pastor Nilson não precisa nem pregar, porque a palavra por si só, ela já é poderosa, ela é eficaz. Olha o que o texto diz no Salmo 24, verso 7. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso das batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Esse Jesus que veio ao mundo com uma missão. Ele retorna e vamos imaginar essa cena. Os anjos olhando para alguém que está subindo, uma luz, alguém que está ascendendo aos céus, passando
pelos portais eternos. É como se os anjos estivessem olhando: quem é esse que sobe? Quem é esse que está vindo em nossa direção? Quem é esse que está vindo aos portais eternos? Aos portais eternos. É como se alguém de fora dos portais celestiais estivesse olhando e admirando e fazendo essa pergunta e essa resposta. Então, quem é esse? É o Senhor da glória, que possam abrir os portais para que ele entre glorioso, para que ele entre majestoso, esse Senhor dos exércitos. A ascensão de Cristo, então, aponta exatamente para essa subida de Jesus, para a sua recepção no mais altos céus, para manifestar ao Pai que ele volta, ele retorna à sua presença de forma gloriosa. E ele é coroado, ele é entronizado, ele é colocado como Rei e Senhor. Por isso nós cantamos que ele é o nosso Rei. Por isso que nós cantamos que ele é o nosso Senhor. Ele foi coroado e ele já governa todas as coisas. Olha como João, por exemplo, lá na ilha de Patmos, ele descreve essa visão. João, na ilha de Patmos, exilado, ele tem uma visão das coisas que estão prestes a acontecer. E ele vê um livro selado e esse livro contém um mistério que ele não sabe o que é, mas ele quer saber o que é, mas ninguém é achado digno de abrir o livro. Esse livro está selado com 7 selos e João, ele chora, ele se entristece porque em lugar nenhum havia alguém que pudesse abrir aqueles selos e João saber o que estava contido naquele livro. Olha lá em Apocalipse 5, verso 4, como ele descreve isso. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Verso 5. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taça de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reinos e sacerdotes e reinarão sobre a terra. Aleluia, meu irmão. Olha como João descreve esse momento da ascensão, essa autoridade que Cristo recebe do Pai. Ele vê isso tudo no culto nos céus, quando ele contempla nos céus aquilo que haverá de acontecer antes de ele ver os desdobramentos dos últimos dias na terra. João vê que aquele que assume o controle da terra é o cordeiro que foi morto, mas reviveu, o único digno de abrir os selos. Portanto, Cristo é rei e já governa sobre o universo. Terceira e última verdade que esse texto nos mostra é que a ascensão de Cristo garante o envio do Espírito Santo para nos garantir a capacitação para o cumprimento da obra que ele nos confiou. Olha o que o texto diz, retornando para Lucas, capítulo 24. Olha o que o texto nos diz sobre isso, né? Lucas, capítulo 24, novamente, e verso de número 48 e 49. Olha lá, verso de número 48. Vós sois testemunhas destas coisas. Que coisas? De tudo o que aconteceu com Jesus. Eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai, de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, aqui nós nos deparamos com Cristo dizendo: olha, vocês são testemunhas de tudo isso.
Mas fiquem em Jerusalém até que vocês recebam a promessa. Que promessa é essa? O Espírito Santo, conforme nós falamos na semana passada. O Espírito Santo prometido por Jesus. Ele disse: eu tenho que subir, porque se eu não subir, vocês não vão receber o outro consolador, o paráclito, o ajudador, o auxiliador, aquele que vos ensinará todas as coisas, que farão lembrar de tudo aquilo que eu vos ensinei, aquele que intercede por vocês, que defende vocês. Cristo, quando sobe, ele garante que o Espírito Santo virá para nós. E a vinda do Espírito Santo é a garantia, é o sinal, é a prova de que o Pai recebeu Cristo nas alturas e recebeu também a sua obra como satisfatória. Então, olha que coisa linda e maravilhosa meditarmos e refletirmos sobre os atos redentores de Cristo. Cristo sobe aos céus para que o Espírito Santo possa descer. E quando o Espírito Santo desce, ele passa a habitar em nós, ele nos capacita a continuar a missão cristã. E quando o Espírito desce, a prova de que o Jesus chegou lá é que o Espírito desceu. Porque se Jesus não tivesse chegado lá, o Espírito não desceria. Nós vamos meditar na semana que vem. Eu te convido a ficar ávido, orando durante toda a semana, para que o Senhor fale profundamente na semana que vem, onde nós meditaremos sobre o Pentecostes, a descida do Espírito Santo. É o Espírito Santo, meu irmão, que capacita o crente a cumprir a obra do Senhor. É o Espírito Santo que nos auxilia, que nos ajuda. Sem o Espírito Santo, nós não temos poder de fazer a obra de Deus. O Hernandes Dias Lopes, ele conta que sem o poder do Espírito Santo é como cortar ou tentar cortar a árvore com o cabo do machado. É impossível. O envio do Espírito Santo é a garantia de que Cristo retornou para o Pai e o Pai aceitou a sua obra. Cristo, ele não apenas é Rei e Senhor do universo, conforme nós aqui falamos, mas ele também ele é o nosso intercessor. O Cristo, quando sobe, ele sobe também para exercer o seu sacerdócio, o seu sumo sacerdócio. Olha só o que está lá em Romanos, capítulo 8, verso de número 32. Verso 31, para ficar mais claro o texto. O que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, tudo que a gente está falando aqui, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Ou seja, meu irmão, quando Cristo sobe aos céus e assenta à destra do Pai, não faz isso apenas para governar, mas também para interceder em nosso favor. O que nos impede, irmãos, de cairmos e ficarmos prostrados e morrermos fora da presença do Senhor? Não é porque somos bons, mas é porque a intercessão de Jesus nos garante o dom da perseverança. O Espírito Santo que vem da parte do Senhor, ele está conosco e ele intercede aqui em nosso coração, nos ajudando e nos auxiliando a orar conforme a vontade de Deus. Mas Cristo está à destra do Pai, orando, pedindo por nós, garantindo a nossa manutenção na presença do Deus vivo. Olha que coisa majestosa e gloriosa. Portanto, quais são as aplicações que nós temos aqui para fechar a nossa meditação de hoje? O que nós falamos hoje? Resumo: que Cristo morreu, ressuscitou, subiu aos céus e está à destra do Pai Todo-Poderoso. Tá, e o que isso tem a ver com a minha vida? O que isso tem a ver com a sua vida? Eu já apresentei as questões teológicas, mas quais são as questões práticas para nós hoje, tudo isso que aconteceu com Jesus? A primeira questão é que nós podemos ter certeza de que a salvação prometida por Cristo será completa. Nós podemos ter a certeza de que se somos de fato salvos em Jesus,
nós temos o dom da perseverança, porque aquele que começou a boa obra, ele haverá de cumprir. Se Cristo nos prometeu salvar, se nós de fato somos salvos em Jesus, se o Espírito habita no teu coração, se ele não falhou na missão dele, ele não haverá de falhar. Ele já deu prova suficiente de que tudo que ele planejou, ele cumpriu. Então, meu irmão, se ele planejou te salvar, tenha certeza que a salvação final é obra exclusiva da glória, da graça de Deus, porque é ele que cumpre em nós, tanto querer quanto efetuar. Tenha certeza, meu irmão, que o dom da perseverança está sobre a vida de todos os santos, porque Cristo intercede por nós. E a sua intercessão é a garantia de que nós fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos plenamente salvos. Segunda verdade, aplicando aqui tudo que foi falado. Certeza de que Cristo governa todas as coisas, sim. O país está em caos, mas Cristo está no governo. O mundo está em caos, Cristo está no governo. A história da humanidade, ela é constituída de decisões dos homens. Somos responsáveis por tudo aquilo que fazemos, mas por detrás da história dos homens há uma meta-história. Há um governo de Cristo, que ele conduz a história. É ele que levanta, é ele que derruba, é ele que faz conforme lhe apraz, e ele conduz a história para um fim. Podemos não entender muita coisa que agora acontece. Não temos acesso a todas as informações. Temos dificuldades, muitas das vezes, de entender as perdas e mortes que estamos tendo, mas devemos compreender plenamente que o Senhor não é um comandante que abandona o barco. Ele tem pleno controle sobre tudo que está acontecendo. E a garantia de que aquele que está com Cristo chegará até o final dessa trajetória, nós devemos ter a certeza de que ele não apenas governa o mundo, mas ele governa também, particularmente, a nossa vida. Cristo é o Senhor, não apenas do mundo, não apenas do Brasil, não apenas dos países, mas ele é também Senhor do nosso coração. Ele é Senhor da nossa vida. A sua vida está na mão do Senhor. Se você ama a Deus, se você colocou a sua vida nas mãos do Senhor, você precisa compreender, você precisa descansar nas palavras que Paulo disse em Romanos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo um propósito. Você ama o Senhor? Então a sua vida, meu irmão, ela é governada em todas as coisas por aquele que garante o resultado do que prometeu. Aleluia! E por último, certeza da companhia do Senhor por meio do Espírito Santo. Oh, meu irmão, eu estou aqui ansioso em estar com os irmãos na semana que vem, celebrando, refletindo sobre a vinda do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa, ele não é uma energia, ele não é uma força. O Espírito Santo é uma pessoa que habita no nosso coração, que habita no seio da igreja. O Espírito Santo é uma pessoa que Jesus chamou de Paráclito. Paráclito quer dizer outro consolador. De igual modo, da mesma maneira que Jesus estava presente com os discípulos, orientando, ensinando, guardando os discípulos, dando instruções, o Espírito continua fazendo a mesma coisa. Portanto, meu irmão, minha irmã, o que nós precisamos entender é que esse Espírito que está presente no nosso meio, ele nos ajuda, ele nos auxilia. Você está triste? Você está se sentindo sozinho? Você está abatido? Você está enfermo? Você está com ansiedade? Você está preocupado com o dia de amanhã? Você está preocupado com a presença de amigos, de familiares? Você tem se sentido tão isolado nesse tempo, nesse momento que nós estamos passando? Olhe ao Espírito Santo, pessoa bendita, divina, que está presente no seu coração. Fale com ele, converse com ele, peça para que ele ministre sobre a sua vida. Tenha um ouvido sensível, pare para escutar a voz do Espírito. Deixe o Espírito Santo ministrar profundamente ao seu coração, gerar em você certeza, gerar em você fé, gerar em você segurança, gerar em você consolo. Fale com o Senhor, com o Espírito que está em você. A Bíblia fala do Espírito Santo como essa pessoa que recebe vários
títulos que nós podemos traduzir por vários títulos: advogado, consolador, ajudador ou auxiliador. Tudo isso é o Espírito Santo na sua vida, meu irmão. O doutor da igreja, aquele que ensina. Eu tenho dificuldade, pastor, de entender. Ore. Peça para o Espírito Santo iluminar a sua mente. O distribuidor de dons. Ah, pastor, eu não sei o que fazer na igreja. O Espírito Santo derrama dons sobre a igreja. Com certeza ele tem um para você. Fale com o Espírito Santo. Como que você pode ser mais útil na obra? Como que você pode ser útil no serviço ao próximo? Ele habita em você, ele te dá tudo o que é necessário para que no mundo espiritual, meu irmão, você faça a obra de Cristo com eficácia. Não faça por você mesmo. Não faça na força do seu braço. Não faça na prepotência de que você acha, que você pensa, que você é capaz de fazer em você mesmo, nas suas capacidades. Não. Faça na plena e total dependência do Espírito que habita em nós e que nos ajuda a cumprir a obra que Deus nos confiou. Portanto, louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Ele que, por meio da sua ascensão, nos dá todas essas dádivas, todas essas bênçãos. Como é bom poder meditar numa obra tão magnífica que é a ascensão de Cristo e que envolve todo o plano da redenção. Que Deus assim te abençoe ricamente, abundantemente, e que todas as vezes agora que você parar para ler algum texto que fale de ascensão, lembre-se que Cristo cumpriu a missão, então ele cumprirá na sua vida tudo o que prometeu. Lembre-se que Cristo é rei do universo, mas é rei também, Senhor, da sua vida pessoal. Lembre-se que Cristo nos deu o seu Espírito Santo por meio da sua subida, então você tem tudo o que é necessário para viver uma vida de vitória no Senhor Jesus. Amém, meu irmão?